Padrinho político do ministro das Comunicações do governo Lula, o líder do União Brasil no Senado, o senador paraibano Efraim Filho, anunciou nesta semana que vai ser candidato ao governo do estado dele. O detalhe é que ele estava ao lado da ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, e anunciou também que vai fazer uma aliança com o PL, que vai indicar o ex-ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, como candidato a Senado pela mesma chapa. O Carlos Madeiro tem mais informações ao vivo para a gente. Conta, Madeiro, quer dizer, padrinho político de um ministro de Lula, vai ser chapa do PL de Michele Bolsonaro e de Marcelo Queiroga. Que coisa, hein? Boa tarde. Pois é, Diego. Boa tarde a todo mundo que está assistindo. Esse caso chamou muito a atenção porque você teve um senador que é líder do União Brasil no Senado, que anunciou na inauguração da sede do PL lá em João Pessoa que iria ser o candidato ao governo do estado numa aliança com o PL. E ele adotou um discurso bolsonarista extremo, falou que sempre votava contra o aborto, a favor da família, e fez ataques muito duros ao STF, inclusive falando que era um absurdo você proibir o ex-presidente Jair Bolsonaro de fazer entrevista e dar entrevistas, ao mesmo tempo que você anulou provas do líder, que seria o líder da Lava Jato. Ele não cita o nome do Lula, mas é evidente que ele dá a entender que sim. O mais curioso é que ele tinha 2 cargos diretos na Paraíba, né, Correios e também a Codevasf, e também é um padrinho político, foi um interlocutor importante quando o Juscelino Filho saiu do Ministério das Comunicações para indicar o Frederico, que é o novo ministro das Comunicações. Na verdade, teve uma participação do próprio partido nacionalmente, mas ele é o cara que teve influência direta, né, até por ser líder do Senado, de indicar o Frederico para a vaga de ministro das Comunicações. E ele partiu para o ataque, já anunciou que os cargos estão à disposição. Foi muito atacado por pessoas do PT e da esquerda lá na Paraíba, porque ele, ao mesmo tempo que tem cargos, ficou no governo aí por mais de 2 anos, agora se coloca um duro crítico, ao lado, inclusive, da Michele Bolsonaro, que faz um discurso extremamente radical ao dizer que minorias, inclusive, tem uma minoria que é contra o projeto, que seria o projeto deles, seria uma minoria que iria para o inferno, palavras dela ontem. Então, você tem um discurso que prega muito essa oposição, né? O eu contra eles, o bem, ele até falou a aliança do bem contra o mal, e aí foi um discurso que realmente acabou tendo um impacto gigante na política da Paraíba, porque distorce, né? Ele sempre foi oposição, verdade, ao governador João Azevedo, mas ele tinha outros nomes aí da oposição que também queriam fazer uma coligação de uma chapa fortalecida, mas outros nomes, como o senador veneziano, que é um senador do MDB, já tinha deixado claro que não aceitaria apoio algum de bolsonaristas. Então, o quadro é que realmente ele desembarca do governo e é simbólico, porque ele é um líder também do União Brasil no Senado. Ô Green, a política brasileira é mesmo algo curioso. Não, veja, eu acho que esse aspecto, esse lançamento, por assim dizer, da candidatura do Efraim Filho para o governo do estado do ano que vem, sendo inclusive parte da base do governo, pelo menos em teoria, já que a União Brasil tem alguns ministérios no governo, inclusive, como dito, ele foi padrinho político do atual ministro das Comunicações, revela um pouco todo o desarranjo que se criou na relação entre executivo e legislativo no Brasil, desde que as emendas passaram a ser obrigatórias as individuais em 2015, logo em 2019 as emendas de bancada, e depois, com o surgimento das emendas PIX e do orçamento secreto, o parlamento foi se transformando numa instituição cada vez mais autônoma do presidente, o que faz com que um senador como Efraim Filho não tenha nenhum prurido em segunda-feira, se for o caso, estar lá no Congresso, eventualmente negociando alguma medida de apoio ao governo, e ao mesmo tempo lançar uma candidatura de oposição contra o governador João Azevedo, que é do PSB, que por sua vez tem o vice-presidente da República. Então, é nesse sentido que talvez eu poderia dizer, a partir da tua pergunta, que a política brasileira ela é curiosa. Segundo lugar, eu acho que isso é parte da estratégia do bolsonarismo, que é entrar no Nordeste e ter votos naquela região, que representa 20% do eleitorado brasileiro, na qual, historicamente, o PT e a esquerda têm lá um reduto muito forte. Então, o bolsonarismo está buscando construir alternativas eleitorais viáveis para o ano que vem, se não no sentido de ser vitorioso em relação a Lula,
mas pelo menos ter candidaturas que reduzam o potencial de voto de Lula, fazendo uma conta que, na região sul e sudeste, Lula e o PT dificilmente conseguirão superar os patamares de votos recebidos em 2022. Então é nesse cenário que algumas candidaturas que historicamente tinham uma relação mais com o campo da direita, vamos dizer, conservadora ou tradicional, da qual o Efraim Filho do União Brasil faz parte, se coloca como uma alternativa que eu acho que vai acontecer em outros estados. Os estados do Nordeste, para ser mais específico, justamente com a estratégia de reduzir o potencial de votos que a candidatura de Lula no ano que vem deverá reunir novamente.